Bem-vindos a mais um vídeo do canal Emily Investiga. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Gente, a história de hoje é bem triste, novamente. Mais um caso triste envolvendo um anjinho. E todos os nomes que eu vou falar aqui, tanto das pessoas quanto das instituições, tudo, eu vou deixar tudo escrito aqui pra vocês, porque provavelmente minha pronúncia vai estar errada, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro caso de hoje. Samuel Dalton Ronald Olsen nasceu no Texas, em 29 de maio de 2015, filho de Sarah e Dalton Olsen. Samuel tinha cabelos castanhos dourados, ondulados, olhos azuis e bochechas redondas. Ele tinha começado a perder os dentes de leite, e seu sorriso largo mostrava a janelinha deixada após seus 2 dentes de baixo caírem. Ele amava Toy Story e todos os personagens, incluindo Forky, aquele personagem novo do último desenho lá. Mas seus personagens favoritos eram o Buzz Lightyear e o Woody. Ele era obcecado, assistiu todos os filmes inúmeras vezes, e ele carregava seus brinquedos, Buzz e Woody, para todos os lugares. E até tinha um pijama do Toy Story. Os vizinhos disseram que ele era um garoto normal e feliz, e que gostava de correr e brincar no quintal com seu pai. Ele também adorava dinossauros, e sua avó disse que ele era tão inteligente que sabia dizer quais eram herbívoros e quais eram carnívoros. Samuel tinha uma personalidade engraçada e era descrito como um garoto feliz e pateta. Sua avó disse que ele era carinhoso e dava abraços incríveis. Ele era doce, bem comportado e, de acordo com sua mãe, definitivamente um filhinho da mamãe. Ele sempre conseguia fazê-la sorrir, e ela disse que sempre adorou quando ele a chamava de linda. Quando Samuel tinha 2 anos, Sarah e Dalton estavam lutando para se dar bem. Porém, Dalton se mudou em 2017, deixando Samuel e Sarah para trás. O casal se separou oficialmente em abril de 2019, apenas um mês antes do 4º aniversário do menino. Sarah recebeu a custódia primária e Dalton tinha direito de visitação e deveria pagar pensão alimentícia. Em janeiro de 2020, Dalton conseguiu um advogado e pediu a custódia exclusiva, alegando que estava preocupado com o bem-estar de Samuel. Algum tempo depois que o casal se separou, Dalton iniciou um novo relacionamento com uma mulher chamada Teresa Balboa. Eu não sei se é Teresa ou se é Teresa. Não sei, vou falar a Teresa, que pra mim é mais fácil. Teresa havia sido vítima de violência doméstica em um relacionamento anterior com Alex Rizzo e havia perdido a guarda dos próprios filhos em 2019. Nem Teresa nem o pai dessas crianças compareceram ao tribunal no dia em que a custódia foi decidida. Alex escreveu uma carta ao juiz. Ele pediu ao juiz que concedesse a custódia de suas 2 filhas à mãe. Seu relacionamento com Teresa havia se tornado tóxico e perigoso para todos os envolvidos. Ele disse, abre aspas, eu me coloquei em uma posição com aquela mulher em que o único resultado possível era o fracasso. As coisas ficaram tão ruins entre Teresa e eu que não conseguimos nos dar bem. Houve um ataque de abuso verbal e físico entre nós dois, um contra o outro. Fecha aspas. Vários anos antes de ela perder suas filhas, Teresa também havia perdido a custódia de um filho que ela tinha com outro homem. Não está claro se Dalton sabia sobre sua história, e detalhes não foram divulgados sobre como ela tratava seus filhos. Embora eles tivessem discutido sobre a custódia no tribunal, Sarah ainda deixou Samuel visitar o pai aos fins de semana. Em 18 de janeiro, na segunda-feira, Dalton se recusou a devolvê-lo. Ainda tentando ser responsável e seguir a lei, Sarah providenciou uma escolta policial até sua casa em 24 de janeiro. O deputado então ligou para o promotor do condado de Harris para perguntar se ele poderia prender Dalton por interferir na custódia do filho, mas o promotor disse que não. Sarah teve que ir embora e Samuel ficou com Dalton. Frustrada, Sarah entrou com uma moção naquele dia pedindo ao tribunal para fazer Dalton devolver Samuel para ela. Como vimos em inúmeros casos, mesmo nos melhores momentos,
o sistema jurídico é terrivelmente lento. E 2020 não foi o melhor dos tempos. Bloqueios legais em todo o país foram impostos em março e os tribunais do Texas foram fechados por meses. Assim que os tribunais reabriram, seu caso avançou muito lentamente, mas finalmente Sarah e sua mãe, chamada Tiffany Clark, receberam permissão judicial para comparecer à festa de 5 anos de Samuel, em 31 de maio de 2020. Já que Dalton deveria estar lá, ela perguntou se ele poderia receber documentos ordenando que ele a deixasse levar Samuel para casa. O tribunal recusou, citando preocupações contínuas com os protocolos de prevenção de doenças. Mas ela e sua mãe estavam muito felizes por finalmente ver Samuel, e ele também estava feliz em vê-las. Ele disse à mãe, abre aspas, eu sabia, você veio me buscar, fecha aspas. E ficou perto dela durante toda a festa. Disse à avó que não gostava de estar com o pai e que não gostava de Teresa, porque os dois eram muito maus com ele. Sarah havia chegado ao limite, ela havia tentado fazer as coisas da maneira legal, mas nada estava funcionando. Ela queria seu filho de volta, então decidiu tirar Samuel pela porta lateral e levá-lo para casa com ela. Enquanto ia embora, Dalton pulou na frente de seu carro, forçando-a a parar. Ele então alegou que ela o atropelou. A festa foi realizada na casa da mãe de Dalton e vários membros de sua família também compareceram, o que significava que ele tinha muitas testemunhas para apoiar sua história. Uma discussão começou e Teresa começou a xingar a mãe de Sarah, Tiffany. Entre palavrões, ela disse, abre aspas, eu gostaria de ter meu bastão para poder bater em Sarah com ele. Fecha aspas. Dalton disse a Sarah, abre aspas, você nunca mais verá ou falará com Samuel, fecha aspas. A polícia foi chamada e Sarah tentou explicar que ela deveria ter a custódia de seu filho, mas eles não se importaram porque a custódia dos filhos era uma questão civil. Sua única preocupação era o crime que Sarah supostamente cometeu. Vários membros da família de Dalton juraram que ela havia tentado atropelá-lo. Sarah foi levada à delegacia e antes de ir, ela disse a Samuel que ficaria tudo bem e que ela o amava, enquanto o menino ficou em prantos. Dalton pediu uma medida protetiva contra Sarah, a qual lutou contra todas as alegações e continuou lutando pela custódia de seu filho. Mas seu caso foi paralisado porque Dalton continuou mudando de endereço residencial, tornando-o difícil para o tribunal atendê-lo. Cada vez que ele se mudava, Samuel tinha que se acostumar com os novos arranjos de moradia, e ele teve que ser matriculado em uma nova escola. Sarah tinha permissão legal para falar com Samuel, mas Dalton não o colocava ao telefone. Sarah acreditava que Dalton estava usando Samuel para puni-la por seu relacionamento fracassado. Ela pensou que ele agiu de propósito para fugir das ordens judiciais. Ele alegou ter entendido mal a situação legal deles e pensou que, como pai, ele que tinha custódia. Mas ele se enganou de acordo com os tribunais. Sarah ainda tinha guarda conjunta e suas ações foram violadas. Em novembro, Dalton descobriu em primeira mão o quão violenta Teresa poderia ser. Quando o casal entrou em uma briga, a polícia foi chamada e ela foi presa por agredir Dalton, sob a lei que eles descreveram como a intenção de impedir a respiração. Então isso significa que ela tentou sufocá-lo. Outra ordem de proteção foi emitida, afirmando que Teresa não deveria ter contato com Dalton ou qualquer pessoa de sua família, incluindo Samuel. Dalton foi obrigado pela lei estadual a informar Sarah sobre uma ordem de proteção que afetou seu filho, mas ele nunca a notificou. Teresa teve uma fiança de $5.000 e enquanto esperava por seu julgamento, Dalton a perdoou e eles voltaram a passar um tempo juntos. Isso é uma violação direta da ordem de restrição. Ele também continuou a deixá-la tomar conta de Samuel. Em janeiro de 2021, o casal anunciou seu noivado nas redes sociais e algum tempo depois Dalton se mudou novamente, desta vez com um amigo da família no noroeste de Houston. Samuel estava matriculado na Holbrook Elementary School, que ficava a uma curta distância a pé. Os vizinhos costumavam ver Dalton acompanhando Samuel até a escola.
durante o curto período em que morou lá. Samuel foi visto pela última vez na escola primária em 30 de abril de 2021. Ele não teve sua matrícula cancelada e tampouco teve aulas online. Sua ausência poderia ter levantado uma bandeira vermelha, mas em um ano que começou com as aulas online, ninguém deu tanta importância. Por algum motivo que não está claro, Dalton mandou Samuel para morar com Teresa, o que foi muito incomum, pois Teresa estava morando em um apartamento com seu colega de quarto, Benjamin Rivera, que por acaso também era seu ex-namorado. Dalton continuou morando separado com um amigo em Houston. Não está claro porque Dalton pensou que uma mulher que o atacou e o ex-namorado daquela mulher eram ambos cuidadores adequados para seu filho de 5 anos. A avó paterna de Samuel, Tânia Alce, afirmou que viu Samuel no dia 2 de maio em uma reunião na casa dela. Ela alegou que conversou com ele ao telefone. Mais tarde, naquela semana, ela já estava planejando sua festa de 6 anos, em 24 de maio. Sarah estava otimista de que ela e Dalton deveriam ir ao tribunal para uma audiência de custódia, e ela finalmente poderia levar Samuel para casa. No entanto, o advogado de Dalton entrou com outra moção e o caso foi remarcado mais uma vez. Sarah não via ou falava com seu filho por quase um ano. 3 dias depois, em 27 de maio, Samuel foi dado como desaparecido e Teresa disse que Sarah o havia levado. Desde o início, essa história foi estranha. Teresa e Dalton esperaram mais de 10 horas antes de chamar a polícia. Ele alegou que o garoto foi levado às 7h30 daquela manhã, mas só denunciou o suposto crime às 18 horas. Quando a polícia chegou ao apartamento dela para fazer um relatório, Teresa disse que Sarah e um policial falso apareceram em seu apartamento naquela manhã e fizeram com que ela entregasse o menino. Em seu depoimento escrito à polícia, Teresa disse, abre aspas, eu estava indo levar Samuel para a escola. Estávamos indo para o carro quando vimos Sarah Olsen e um policial parados na garagem. Sarah apontou para Samuel e para mim, dizendo que aquele era seu filho, e ela o levou. O policial me disse que eu precisava libertar Samuel, ou eu iria para a prisão, porque não tenho direitos legais sobre ele. Fecha aspas. Teresa também descreveu a roupa que Samuel e Sarah usavam, acrescentando mais detalhes à sua elaborada história. Investigadores de pessoas desaparecidas imediatamente contataram Sarah e perguntaram se ela tinha visto Samuel. Ela disse que não, mas isso foi a primeira vez que ela soube que ele havia desaparecido. Com base no comportamento anterior de Sarah, a polícia provavelmente estava suspeitando dela, mas ela foi capaz de fornecer um álibi apoiado por imagens de câmeras de vigilância que mostraram que ela não havia saído de casa naquele dia. No dia seguinte, em 28 de maio, a polícia interrogou todos os membros da família de Samuel. Dalton apresentou seu próprio depoimento por escrito à polícia, no qual confirmou tudo o que Teresa havia dito. Abre aspas. O policial exigiu que Teresa entregasse Samuel a ele, ou ela iria para a cadeia. Teresa obedeceu ao policial. Fecha aspas. Ele escreveu como se estivesse testemunhando os eventos. A polícia de Houston ficou frustrada porque a história de Teresa continuava mudando. Uma organização sem fins lucrativos que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas postou sobre Samuel em sua página de mídia social. A polícia de Houston também postou seu próprio alerta de pessoa desaparecida. Ambos os alertas disseram que Samuel foi visto pela última vez com um homem desconhecido e descreveu a roupa que o menino usava, que era uma camiseta cinza, shorts jeans, tênis claro e meias de super-heróis. Em 31 de maio, voluntários, o chefe de busca Tim Miller, Dalton e Teresa saíram para as ruas entregando panfletos com a foto do garoto. Tim tentou obter mais informações do casal e disse estar muito decepcionado com Teresa, a chamando de mentirosa, e que ela era responsável pelo que aconteceu com o garoto. Depois daquela conversa, Teresa foi para seu apartamento, trocou de roupa e disse que ia distribuir mais panfletos, mas em vez disso, ela desapareceu. Na manhã seguinte, a mãe de Dalton, Tânia, falou à mídia implorando por informações e jurou que ela e o filho não tinham ideia do que tinha acontecido.
Quando questionada sobre Teresa, Tânia disse que ela era muito boa com Samuel. Ela também defendeu o filho, dizendo que Dalton não era um pai ruim. Abre aspas. Ele nunca faria mal àquele bebê. Ele o ama até a morte. Ele morreria por ele. Fecha aspas. Durante a mesma conferência, ela admitiu que a família não sabia onde Teresa estava, dizendo, abre aspas, Teresa, se você está assistindo isso, precisa entrar em contato com o Departamento de Polícia de Houston. Se você está dizendo a verdade, Deus está ao seu lado. Fecha aspas. Naquele mesmo dia, a polícia conseguiu um mandado para revisar o apartamento de Teresa e rebocou seu Dodge Avenger preto. Naquela noite, chegou uma denúncia que levou a polícia a um hotel em Jasper, onde um homem chamado Dylan Walker disse que Teresa havia ligado para ele no dia anterior e disse que precisava de ajuda depois de uma briga. Ela o conheceu em um estacionamento no Walmart em Cleveland, Texas, e pediu que ele a levasse a um depósito perto de seu apartamento. Ele a ajudou a colocar um recipiente de plástico preto e amarelo na traseira de sua caminhonete. Ela queria ir para Louisiana, mas ele a levou até Jasper, onde alugou o quarto 106 do Best Western, em seu nome. Ele a ajudou a carregar a caixa de plástico até o quarto, mas saiu rapidamente porque o cheiro que vinha da caixa era horrível. Os policiais foram até o quarto e bateram, mas não obtiveram resposta. Os funcionários então forneceram-lhes a chave reserva para abrir a porta, e uma vez dentro puderam sentir o cheiro de restos mortais humanos em decomposição. Encontraram Teresa no banheiro e perguntaram onde estava o corpo de Samuel. Ela disse que estava dentro da caixa, e quando a abriram, eles encontraram um pequeno corpo humano envolto em um plástico preto e fita adesiva. As imagens das câmeras de vigilância do hotel mostram Dylan e Teresa arrastando a caixa para fora de sua caminhonete às 3h30 da manhã anterior. Após uma autópsia, em 2 de junho, a polícia confirmou que havia encontrado Samuel, e sua morte teria ocorrido semanas antes, em 12 de maio, 17 dias antes de seu 6º aniversário, quando o advogado de Dalton estava entrando com um pedido de remarcação da custódia, enquanto Teresa chorava em rede nacional e distribuía panfletos de desaparecido. Ela sabia exatamente onde Samuel estava, morto. A tentativa de Dalton e Teresa de incriminar Sarah fez o pai reconsiderar o que aconteceu no dia em que a polícia a prendeu e a impediu de levar Samuel para casa. O relato de Dalton mudou várias vezes, e uma das testemunhas admitiu que realmente não tinha visto o que aconteceu. Em 4 de junho, o pai retirou as acusações de agressão contra Sarah, no interesse da justiça. Agora já é tarde, né? A polícia continua sua investigação sobre o assassinato de Samuel, concentrando-se particularmente em Benjamin. Ele acabou confessando ter ajudado Teresa a mover o corpo de Samuel, mas negou ter desempenhado um papel maior. Disse que Teresa ligou para ele ao meio-dia e disse, abre aspas, acho que o matei, fecha aspas. Os primeiros relatos da mídia afirmaram que a ligação aconteceu em 10 de maio, mas isso foi alterado quando os investigadores compararam suas declarações com os registros de seu celular e outras evidências. Usando todas as informações, os investigadores concluíram que Samuel morreu em 12 de maio. Na ligação, é possível afirmar que Benjamin foi para casa, onde viu o corpo machucado de Samuel em uma cama do apartamento. Ele ajudou Teresa a levar o menino para a banheira, onde o deixaram por 2 dias. Em mensagens de texto, eles discutiram como mover o corpo novamente, porque o homem da manutenção do apartamento precisava entrar no apartamento. Benjamin foi ao Walmart local e comprou fita adesiva, uma grande folha de plástico e uma caixa de armazenamento preta e amarela. Os policiais encontraram um recibo desses itens durante a investigação. Ele ajudou Teresa a embrulhar Samuel e enfiar seu corpo na caixa, que ficou no apartamento por mais alguns dias. Se você está se perguntando onde Dalton estava durante a semana e meia em que o corpo do seu filho estava sendo profanado e armazenado em um apartamento, bem, estou me perguntando isso também. Em 22 de maio, depois de morto 10 dias, eles levaram o corpo de Samuel para o depósito.
A polícia recuperou um vídeo de vigilância mostrando um homem e uma mulher chegando àquela instalação. A câmera não capturou seus rostos, mas a caminhonete em que estavam combinava com o modelo da caminhonete de Benjamin, e uma caixa de plástico idêntica estava na carroceria da mesma. Em 23 de junho, Benjamin Rivera foi preso acusado de adulterar evidências envolvendo um cadáver humano. A fiança de Benjamin foi fixada em $100.000 e ele pagou no dia seguinte. Ele foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e não foi autorizado a se aproximar de ninguém com menos de 18 anos. Dylan Walker foi preso em 24 de junho e acusado de adulterar evidências com a intenção de prejudicar. Sua fiança foi fixada em $125.000 e ele também pagou a fiança no mesmo dia. Nenhuma audiência foi marcada e parece provável que ele não enfrentará acusações futuras. Talvez porque ele ajudou a polícia a capturar Teresa no quarto de hotel. Teresa foi presa no dia em que foi encontrada com o corpo de Samuel e inicialmente acusada de adulterar evidências envolvendo um cadáver humano. Sua fiança foi fixada em $500.000, mas foi aumentada para $600.000, uma vez que o tribunal percebeu que ela já estava em liberdade sob fiança, por tentar estrangular Dalton em 8 de novembro de 2020. Em 8 de julho, ela foi acusada de homicídio capital e sua fiança foi revogada. A mãe de Dalton, Tânia, disse que ficou chocada por Teresa ter sido presa. Dalton ficou quieto, falando apenas através de seu advogado, que disse que o pai estava arrasado com toda a situação e não tinha motivos para suspeitar que algo estava errado com Teresa. Dalton continuou a negar qualquer responsabilidade. O julgamento de Teresa estava agendado para começar em 7 de agosto de 2023, com a juíza Hazel Jones. A promotora-presidente Andrea Bell disse que revisou todas as evidências em preparação para o julgamento e corroborou as declarações de Benjamin. Algumas dessas evidências envolviam a arma do crime usada para atingir Samuel e um objeto contra o qual ela bateu em Samuel. Nenhum detalhe nunca foi divulgado ao público. As evidências também incluíam um relatório do médico legista, que listou a causa da morte como violência homicida com traumatismo crânioencefálico. Teresa aceitou um acordo judicial. Se tivesse sido considerada culpada de homicídio capital, ela teria sido condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em vez disso, ela se declarou culpada de assassinato em primeiro grau e admitiu que matou Samuel ao acertá-lo com um objeto contundente. Há 52 anos de prisão e deve cumprir pelo menos 26 anos antes de se tornar elegível para a liberdade condicional, como parte de seu apelo. Ela concordou que não poderia apelar de sua condenação ou de sua sentença. Ela foi enviada para a prisão de William Hope, em Marlon, Texas. Ela será elegível para a liberdade condicional em 3 de junho de 2047. Muitos dos membros da família de Samuel compareceram à audiência de sentença em 17 de maio, incluindo Dalton e Sarah. Dalton cerrou os punhos durante o processo e saiu antes que qualquer membro da família se levantasse para dar suas declarações. Em sua declaração, Sarah expressou raiva e frustração, porque Teresa poderia receber liberdade condicional depois de 26 anos. Ela disse, abre aspas, meu filho não conseguiu nem 6 anos de vida, e ela ainda tem a chance de sair em liberdade. Isso não é justiça, fecha aspas. Ela também expressou que esperou tanto para ver Samuel de novo, já fazia 1 ano que ela não o abraçava ou beijava seu filho, e que ela nunca mais poderia, por causa do estado em que o corpo foi devolvido. Abre aspas. Não pude segurá-lo uma última vez. Fecha aspas. Tiffany, a avó materna, organizou um pequeno memorial privado, realizado em 10 de julho. Apenas familiares e amigos próximos compareceram, celebrando sua curta vida, com fotos e histórias. Tiffany disse que perdeu seu neto, a deixou quebrada. Abre aspas. Rezo por todas as crianças divididas entre 2 famílias e sendo mantidas por um lado, por respeito ou egoísmo. A pessoa que mais sofre é a criança, fecha aspas. Ela disse que nunca conseguiu entender por que Teresa machucou Samuel
especialmente porque ele sempre foi tão bem comportado e sempre fazia o que você pedia para ele fazer. Ela não conseguia imaginar o que ele poderia ter feito para deixá-la tão irritada. Quando Sarah soube que seu filho havia partido, foi divulgado um depoimento por meio de seu advogado, que dizia, abre aspas, tudo o que eu quero é justiça para Samuel, meu bebê. Não quero que as pessoas esqueçam o nome de Samuel. Eu estava esperando tanto tempo para recuperar meu filho, e não era assim que eu queria comemorar a volta dele. Então dói. Dói ter que fazer isso, porque não era para ser assim, fecha aspas. Ela também falou publicamente sobre as falhas em seu sistema jurídico atual, como os problemas que ela enfrentou ao tentar fazer valer seus direitos de custódia. Ela disse que muitas mudanças precisam acontecer no sistema legal. Não é só meu filho, não é só eu. Muitas pessoas estão passando exatamente pela mesma coisa. Ela também deixou mensagem para outros pais, abre aspas. Não parem de brigar, lutem por seus bebês, façam o que for preciso, apenas certifiquem-se de que eles estão seguros, fecha aspas. Teresa está sob custódia, mas Sarah também acredita fortemente que os adultos, você sabe, o pai da criança, também deveriam estar sob custódia, porque ela sente 100% que ambos têm algo a ver com isso, disse o advogado Marco Gonzalez. Então, ela está esperando, você sabe, rezando para que ele também seja levado sob custódia, para que a justiça possa ser feita por Samuel. Dalton nunca foi acusado de nada. Hoje, Samuel teria completado 9 anos, seria um garoto cativante, cada dia mais educado. Estaria aprendendo muitas coisas na escola, provavelmente cheio de amigos, se ele tivesse sido criado por quem realmente o amava. Infelizmente, a justiça mais uma vez foi falha, e esse pequeno anjo teve um final triste. Foi forçado a ficar com monstros que o torturaram, o levando à morte. Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir e compartilhar. E se não for inscrito, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo caso. Monstros são reais. Em memória de Samuel Alcem, mais um anjo vítima de maus tratos.